Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Homem com Rosto de Diabo. Olá todo mundo desse canal maravilhoso. Meu nome é Carmen e isso aconteceu há 12 anos atrás, após uma festa fantasia realizada alguns dias antes do Halloween. O local da festa não era tão longe da minha casa e ficava a cerca de 10 quarteirões de distância. No entanto, para chegar em casa eu tinha que passar por um parque que sempre teve a fama de ser um pouco tenebroso. Eram cerca de 11 horas da noite, não estava tão tarde, e eu pensei que não aconteceria nada se eu atravessasse o parque rapidamente. A festa havia sido ótima. Muitos amigos dançando, bebendo e se divertindo. A minha fantasia foi de vampira. Quando eu me despedi dos meus amigos, ninguém mencionou nada sobre o parque ou me ofereceu carona. A verdade é que ninguém pensa que algo vai acontecer até que aconteça. Então eu comecei a caminhar. Meus pés já doíam porque, tola que eu fui, eu usei salto alto. Eu estava a cerca da metade do parque quando eu vi um homem sentado em um dos bancos. Eu não conseguia ver o rosto dele, mas podia ver o reflexo dos chifres em sua cabeça. Ele estava olhando para o chão. Como eu estava vindo de uma festa fantasia, eu pensei que ele também estava fantasiado ou algo do tipo. Além disso, estávamos no Halloween. Então, o que mais poderia ser? Mas algo no meu estômago se revirou. Eu não sei, foi como uma intuição, como se algo estivesse me dizendo para ficar longe dali. Então eu tentei andar mais rápido sem olhar para trás, mas de repente eu ouvi o som de seus sapatos no asfalto. Eram passos nítidos, como se alguém os amplificasse apenas para que eu pudesse ouvi-los. Eu parei por um momento e pensei, será que ele está me seguindo? Aí eu me virei para olhar e lá estava o homem a alguns metros atrás de mim. Ele não estava correndo, mas estava se aproximando e seu rosto, agora iluminado pela luz da rua, ainda tinha aquele aspecto demoníaco. Mas, Luciano, eu não estou dizendo que ele era um demônio de verdade. Quando finalmente eu vi o rosto dele, eu percebi que estava pintado e ele parecia muito humano. Mas eu juro, eu senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Eu decidi acelerar o passo e o mais louco é que quando eu fiz, eu percebi que ele também estava acelerando. Foi quando eu percebi que a situação estava muito errada. Eu não podia permitir que esse cara me seguisse até em casa. Eu tinha que fazer algo rápido. No próximo cruzamento, eu me desviei. Não me importava mais em chegar em casa, eu só queria me afastar daquele homem e daquele parque. Felizmente, eu avistei algo que parecia ser a minha salvação. Uma barraca de comida de rua bem ao longe. Eu não parei para pensar, apenas corri como se a minha vida dependesse disso, e talvez realmente dependesse. Eu corri tanto que eu quase tropecei várias vezes nos meus saltos, mas eu não me importei. Eu cheguei à barraca e, quase sem fôlego, disse ao dono que alguém estava me seguindo. Ele olhou para mim com os olhos preocupados e disse que chamaria a polícia. Quando eu me virei para ver se o homem ainda estava lá, não havia ninguém. Como se tudo tivesse sido um sonho. Luciano, eu juro, eu nunca me senti tão aliviada e com tanto medo ao mesmo tempo. A polícia chegou cerca de 20 minutos depois com 2 viaturas e 4 policiais, todos com a mesma expressão entediada que eu esperava. Eu expliquei o que aconteceu, como aquele homem havia me seguido, como eu corri e como ele desapareceu. Eles disseram que iriam patrulhar a área, mas você sabe como é, muitas palavras e no final nada acontece.
Nas 2 semanas seguintes, toda vez que eu passava perto daquele parque, eu não conseguia evitar sentir que algo ou alguém estava me observando. O pior é que depois disso, começaram a circular rumores na vizinhança sobre aparições naquele parque. Alguns diziam que viam sombras, outros ouviam risadas demoníacas. Ninguém confirmou nada, mas pelo que eu vi, eu poderia realmente acreditar que aquilo tudo era verdade. Enfim, obrigada por ouvir a minha história. Um grande abraço para você e os seus inscritos. A Rádio do Inferno. Olá, meu nome é Djalma. Essa experiência aconteceu comigo quando eu trabalhava como caminhoneiro há alguns anos. Eu costumava transportar refrigerantes de uma marca bastante famosa, o que significava longas horas na estrada. Eu tive muitas experiências ao longo do tempo, mas hoje eu quero compartilhar uma delas. Talvez não seja a mais aterrorizante, mas certamente é uma que acontecia com frequência. Eu não posso fornecer detalhes precisos porque nem eu mesmo os conheço, eu só tenho teorias. Um dia, enquanto eu dirigia, eu estava mexendo no rádio e sintonizei uma estação muito peculiar que chamou minha atenção imediatamente. Era um homem falando sobre demônios. Sua voz me lembrava muito a de um senhor que costumava ter um programa de rádio há anos, com um tom tranquilo, profundo e cativante. Eu acho que o nome dele era Mariano. O homem da rádio explicava quem eram os senhores do inferno, seus cargos, quantos exércitos demoníacos comandavam e assim por diante. Era muito interessante. Mas, de repente, no meio da conversa, ele ficou em silêncio e o rádio começou a produzir um ruído. Eu tentei sintonizar a estação novamente sem tirar os olhos da estrada, mas, por alguma razão estranha, eu não consegui mais ouvir aquela voz. Dias depois, eu voltei à estrada e, em algum ponto que eu não me lembro, eu tentei sintonizar a mesma estação de rádio e eu ouvi novamente a voz daquele homem. Desta vez, ele estava falando sobre atitudes mágicas que serviam para invocar seres indescritíveis. Quando ele ficou em silêncio, começou a surgir novamente um som estranho no rádio, como gritos abafados de pessoas e animais. Eu não consegui encontrar nenhuma razão para que esse áudio fosse reproduzido, e eu me senti tão desconfortável que preferi desligá-lo. Luciano, em uma outra ocasião, aconteceu novamente, mas de maneira mais estranha. Eu estava ouvindo música e de repente houve estática que desapareceu lentamente, sendo substituída pela voz hipnotizante do mesmo homem que eu tinha ouvido antes. Mas agora ele cantava de forma semelhante aos cânticos gregorianos. Suas palavras e tons me davam arrepios, e é engraçado admitir, mas eu comecei a relacionar o que ele dizia com esses cantos e tive ideias tolas de que ele estava cantando algum hino infernal. Quando eu penso nisso agora, eram apenas cânticos tranquilos e relaxantes, mas por algum motivo eles me causavam grande apreensão. Apenas algumas vezes mais eu consegui captar a sintonia daquela estação de rádio estranha, sem frequência, e eu a desligava imediatamente assim que eu via aquela voz peculiar. Quando eu reflito sobre isso, eu não consigo entender como eu podia encontrá-lo apenas mexendo aleatoriamente no rádio e ainda menos como ou por que a estação de música que eu estava ouvindo era substituída por essa voz. Se alguém tiver alguma ideia ou explicação, eu adoraria saber. Sem dúvida, esse é um mistério que eu nunca vou conseguir resolver. Os objetos malditos.
Olá, Luciano e amigos. Meu nome é Arthur Campos. Eu sempre fui alguém que acreditava apenas no que podia ver com meus próprios olhos e tocar com as minhas próprias mãos. Fantasmas e coisas paranormais nunca tiveram espaço em minha realidade, mas isso foi antes de eu aceitar um certo trabalho, antes da carga que eu transportava no meu caminhão. Há mais de 2 décadas eu me dedico a levar mercadorias de norte a sul desse país. A solidão da estrada e o constante zumbido do motor do caminhão se tornaram meu lar e minha única companhia. E durante todo esse tempo, eu nunca tinha tido uma carga como aquela. Isso aconteceu há mais de 10 anos. Um colecionador muito rico, a quem eu chamarei de Dr. Jaime para proteger sua identidade, precisou dos meus serviços para transportar uma coleção de antiguidades que ele havia adquirido. Ele me contatou por telefone, alegando ter visto o meu número na internet. No começo, pareceu-me apenas mais um trabalho: carregar o caminhão, pisar no acelerador e descarregar quando chegasse. Mas quando eu vi a carga, eu senti um arrepio. Eram objetos de todas as espécies e épocas, estatuetas com formas grotescas, joias antigas de metais que eu nunca tinha visto antes, quadros com retratos de pessoas cujos olhares pareciam me seguir. Mas o dinheiro era bom e, afinal de contas, eram apenas coisas velhas. O que poderia dar errado? Os primeiros incidentes foram sutis, quase imperceptíveis. Enquanto dirigia, o rádio mudava de estação sem motivo aparente. As luzes piscavam erraticamente e uma sensação de desconforto parecia me envolver. Eram coisas que poderiam ser atribuídas ao mau funcionamento do caminhão ou ao cansaço da longa viagem. Portanto, eu decidi ignorá-las. Mas à medida que avançava, os incidentes se tornavam mais inquietantes. Um frio repentino que cortava até os ossos, uma risada distante que parecia surgir do nada, e essa constante sensação de ser observado. Estava claro que algo não estava certo, mas eu não conseguia identificar o que era. Eu estava perdendo a cabeça. Em um determinado momento, eu ouvi um estrondo na carga na parte de trás do caminhão. Isso me assustou muito porque eu pensei que algo havia se soltado e caído, e se alguma coisa se danificasse, eu estaria endividado pelo resto da vida. Eu parei o caminhão no meio da estrada deserta, mas quando abri a porta traseira com a minha lanterna em mãos, tudo estava no lugar, imóvel, tão inanimado quanto qualquer objeto deveria estar. Eu voltei ao assento do motorista com uma sensação de alívio que durou pouco. Assim que eu comecei a dirigir novamente, eu comecei a ouvir algumas vozes. Eram sussurros, murmúrios ininteligíveis que pareciam vir da parte de trás do caminhão. Eu não conseguia entender o que elas diziam, mas o tom das vozes, baixo e ameaçador, arrepiava o meu sangue. Naquela noite eu parei em um posto de combustível, mas eu mal consegui dormir. Assim que amanheceu, eu examinei novamente a carga como se esperasse que as antiguidades revelassem seus segredos. Mas ao abrir a porta traseira, o que eu encontrei me deixou sem fôlego. Marcas e arranhões haviam aparecido em alguns objetos como se algo tivesse tentado sair ou entrar. Eu não sou uma pessoa medrosa, mas isso me assustou de verdade. Eu liguei para o Dr. Jaime e contei o que estava acontecendo, mas ele se limitou a dar risada. Ele não podia acreditar, pois não estava lá comigo, mas ele parecia não se importar ou acreditar nas vozes e nos arranhões. Ele disse que eram bobagens e que eu estava me deixando levar por superstições. Então ele me fez uma oferta: completar a viagem pelo dobro do valor acordado. O engraçado aqui foi que eu nunca disse a ele que eu não completaria a viagem, mas ele estava muito ansioso e tomou a estranha iniciativa de me fazer aquela oferta. Luciano, antes mesmo que eu conseguisse responder, eu decidi que o que estava acontecendo deveria ser resultado do cansaço e da solidão da estrada,
Ou talvez o dinheiro tenha me cegado. Afinal, eu precisava dele e havia apenas um dia de viagem restante. O restante do caminho, graças a Deus, foi bastante tranquilo e finalmente eu cheguei à casa do cliente, uma verdadeira mansão, coisa de cinema. Dr. Jaime, o colecionador, estava me esperando. Ele era um homem mais velho com um sorriso distorcido que revelava dentes amarelados e olhos brilhantes que escondiam segredos sombrios. Sua presença irradiava uma aura inquietante, como se estivesse escondendo algo que eu definitivamente preferia não conhecer. Eu entreguei a carga com as mãos trêmulas, ansioso para me livrar daqueles objetos malditos. Os olhos do Dr. Jaime brilharam de emoção enquanto ele inspecionava cada objeto. Sua fascinação parecia superar qualquer medo ou dúvida que ele pudesse ter. Ele me pagou o dobro, como havia prometido, mas seu sorriso distorcido não aliviava a sensação de terror que eu tinha. Sem mais palavras, me despedi dele e daquela casa grande onde ele vivia. Eu deixei o local com o caminhão vazio, mas o ar parecia mais pesado, como se uma carga invisível tivesse se assentado sobre meus ombros. Depois de alguns instantes, minha vida voltou ao normal. As vozes cessaram e tudo se acalmou, e eu nunca mais na vida passei por algo parecido. Luciano, eu espero que a minha pequena experiência tenha sido do agrado dos inscritos. Eu envio um abraço a você e a todos os ouvintes. Minha mãe foi enfeitiçada. Boa noite, Luciane, e a todos do canal. Eu sou Benilza Medeiros. Fiquei muito feliz em ver o meu relato contado nesse canal maravilhoso. Eu tenho muitas histórias verídicas para compartilhar, então eu vou escrever mais uma. Essa história é sobre um feitiço que fizeram para minha mãe. Ela nasceu no ano de 1926 e nos deixou em 2019. Luciano, minha mãe era uma moça muito bonita e gostava de dançar e cantar, mas também trabalhava muito. Um detalhe interessante, o meu pai contava que disputou a atenção dela com mais 6 rapazes. Ela foi embora pelos fundos da igreja, mas lá estava meu pai, que a colocou em seu cavalo e a levou para casa, seguindo todos os protocolos de respeito da época. Foi assim que, oficialmente, aconteceu o noivado. Um dia, minha mãe foi à missa como de costume e recebeu um presente de uma certa senhora fazendeira que lhe deu uma fita verde para prender os cabelos. Minha mãe aceitou o presente e a colocou no bolso do vestido. Porém, aconteceu que minha mãe não conseguiu ficar até o final da missa devido a uma forte dor de estômago. Ela voltou para casa e a sua condição piorou, e ela permaneceu assim por 19 dias, sem conseguir comer ou se levantar da cama. O padre da paróquia já havia inclusive tocado os sinos da igreja, anunciando a sua morte iminente. Mas o irmão da minha mãe chegou e contou que tinha uma amiga, uma mulher que morava no alto da serra e que ele falaria com ela. Meu pai, que havia soltado os cavalos no pasto, saiu em busca de um deles, mas não conseguiu encontrá-los. Então, ele pediu para um conhecido emprestar alguns burros. Quando meu pai foi buscar os burros e estava retornando, ele encontrou 2 meninas gêmeas que lhe disseram que não era mais necessário, pois o meu tio havia encontrado os cavalos. Meu pai então voltou e devolveu os burros. No entanto, quando retornou à casa da minha avó, onde a minha mãe estava, ele não encontrou os cavalos e ninguém sabia quem eram aquelas gêmeas, apesar de viverem em uma cidade pequena onde todos se conheciam. Meu pai então foi buscar novamente os burros e ele e o meu tio partiram para visitar a mulher que cuidaria do caso, uma feiticeira, como era chamada naquela época. Ela enviou uma garrafada para minha mãe beber e disse que quando ela melhorasse,
eles deveriam levá-la até ela. Assim foi feito e a minha mãe melhorou. Imagine, Luciano e ouvintes do canal, que os cabelos da minha mãe estavam tão emaranhados que foi preciso pentear fio a fio, pois não tiveram coragem de raspá-los. Então chegou o dia em que minha mãe deveria ir até a mulher, mas os cavalos desapareceram novamente. Eles só foram encontrados no dia seguinte com muitas tranças feitas nas crinas, tendo pulado uma cerca de 7 arames, o que era uma altura considerável. Quando a minha mãe chegou à casa da mulher, ela disse que quem fez aquilo com ela não faria mais mal a ninguém. Ela realizou suas rezas, mas não permitiu que minha mãe entrasse no quarto. Minha mãe voltou para casa sem sentir nada. Alguns dias depois, um homem viu a senhora fazendeira parada e perguntou o que havia acontecido, e ela não respondeu. Quando ele tocou nela, ele percebeu que ela estava morta, em pé, e que a ela não foi dado nem o direito de morrer deitada. Essa é a história que a minha mãe e meu pai sempre contavam para nós, e meus tios a confirmavam. Obrigada, Luciano S., e a todos os ouvintes por ouvir a minha história. Meu pai vem me buscar. Olá, Luciano e inscritos. Eu conheci o canal no começo desse ano e nas indas e vindas do meu trabalho eu assisti a todos os vídeos. Eu não deixo de ver nenhum vídeo do canal. Eu tenho 52 anos e já experimentei algumas vivências sobrenaturais que eu irei compartilhar com vocês. Bom, Luciano, eu gostaria que o meu nome ficasse em anonimato, pois esse relato envolve outras pessoas. E esse relato é totalmente verídico. Em meados de 2008, eu tinha uma amiga, a quem eu vou chamar de Clara, que estava viúva, e ela dizia que seu falecido marido gostava somente de 2 dos 5 filhos que eles tinham. Pois bem, Luciano, eu estava na casa dessa amiga quando seu filho, Alex, que era um dos filhos preferidos do falecido, acordou e disse para a mãe que havia sonhado com o pai, e no sonho, o pai dizia para ele se preparar que ele viria buscá-lo à noite. Minha amiga Clara acalmou o menino, dizendo que era somente um sonho, e nós até brincamos com ele para que ele não ficasse tão impressionado. No final daquele dia, por volta das 5 da tarde, minha amiga Clara perguntou se eu poderia dormir em sua casa para ajudá-la a acalmar o Alex, que dizia estar com medo do pai vir buscá-lo. Eu aceitei o convite, sem saber que seria uma das piores noites da minha vida. Nós jantamos e colocamos as crianças para dormir, e nós duas lavamos a louça, preparamos um café e ficamos conversando e jogando conversa fora. Foi quando escutamos passos no quintal e, logo após, batidas na janela do quarto das crianças. O Alex acordou gritando e pulou da cama dizendo que estava vendo o pai dele. Luciano, foi surreal. Ouvimos várias batidas nas janelas e na porta de entrada e as crianças acordaram e começaram a chorar. Nós duas, com medo e totalmente desesperadas, tentávamos acalmá-las a todo custo. Quando a Clara falou que não era o pai falecido e iria abrir a porta para verificar, a porta não abria de jeito nenhum. Repentinamente, o barulho cessou e pudemos juntar todos os colchões no chão da sala para dormirmos todos juntos. Quando todas as crianças dormiram, exceto o Alex, que insistia que era o pai, nós ouvimos o barulho de cavalos, como se alguém estivesse andando a cavalo ao redor da casa. E nós escutamos, inclusive, o relinchar, como se o cavalo estivesse dando voltas ao redor da casa. Nós começamos a rezar e a pedir a Deus proteção e luz para aquela alma. Depois de algum tempo, ao amanhecer, o barulho cessou.
O Alex, exausto, adormeceu, e eu e minha amiga Clara, com o raiar do dia, fomos para fora da casa e vimos pegadas de cavalo no chão de terra do quintal. Isso seria impossível, Luciano, visto que a casa dela era nos fundos, com um portão enorme na casa da frente, até chegar na casa dela. Além disso, a dona da casa da frente disse não ter ouvido nada. A minha amiga levou seu filho Alex a uma benzedeira que pediu para ela rezar uma missa em memória do falecido e mudar de casa. E a benzedeira orou e fez rezas para ele. Tudo deu certo e eles nunca mais vivenciaram nada parecido. Obrigada, Luciano e inscritos, por ouvir o meu relato. O Halloween Sinistro. Olá, Luciano e amigos. Meu nome é José Henrique e eu moro em Guaratinguetá, São Paulo. Meus amigos e eu temos uma tradição que consiste em nos reunir a cada 31 de outubro na casa de um de nós, todos devidamente fantasiados, para beber, contar histórias de terror e curtir o clima do Halloween. Nós estendemos essas reuniões até parte da madrugada do dia de finados. Nós apelidamos esses encontros como Woodstock do terror. Há 3 anos, eu era o único do grupo com carteira de motorista, então eu tinha a missão de levar cada um dos participantes para suas casas. Devido a isso, e ao fato da minha casa ficar a cerca de 1 hora de distância da casa da última garota que eu deixei, a família dela se ofereceu para me hospedar. No entanto, eu tive que recusar a oferta, pois eu precisava voltar cedo para minha casa para preparar um pequeno altar, onde todos os anos eu prestava homenagem aos meus entes queridos falecidos. O que eu fiz foi me trocar na casa da minha amiga para não usar a fantasia no carro. Eu guardei a fantasia em uma caixa junto com algumas caveirinhas que o vizinho me deu. Quando eu estava pronto, eu entrei no meu carro e retomei o meu caminho. No entanto, aproximadamente na metade do percurso, eu notei uma espécie de neblina escura cobrindo o espelho retrovisor superior e os laterais. Isso me obrigou a ligar as luzes intermitentes e parar um pouco para descobrir o que estava acontecendo. Uma vez parado, eu olhei para trás e, para minha surpresa, eu não conseguia ver absolutamente nada. Quero dizer, a caixa com a fantasia já não estava no assento e, na verdade, eu nem conseguia ver o assento. A escuridão que envolvia o carro era tão densa que não me permitia ver nada. Eu tentei acender a luz interna do carro, mas estranhamente, eu não consegui tocar o teto do veículo. Nesse momento eu comecei a sentir muito medo, então eu decidi sair do carro, o que me trouxe uma surpresa ainda maior e muito mais aterrorizante. A escuridão não estava apenas dentro do meu carro, mas também a envolvia por fora, cobrindo a parte traseira dele e ocultando completamente a estrada. Rapidamente, eu entrei no carro novamente e pisei no acelerador, tentando deixar para trás o que quer que estivesse acontecendo. Cerca de 10 minutos se passaram, até que eu vi a névoa escura desaparecer gradualmente, trazendo tudo de volta ao normal. Eu tentei encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu e, como sempre, eu culpei a minha mente e o cansaço. No entanto, algo dentro de mim continuava dizendo que isso não era verdade. Os dias se passaram e, em uma conversa casual com um amigo que é taxista, surgiu o assunto. Ele me contou que ele e muitos de seus colegas não gostam de trabalhar nessas datas, muito menos nessas horas, pois tiveram experiências bastante inquietantes. Provavelmente devido ao fato de que as almas dos falecidos vagam entre nós. Sinceramente, eu acredito que essa foi a verdadeira causa do que quer que tenha acontecido comigo.
Ataque paranormal. Olá, Luciano. Isso aconteceu em 30 de outubro do ano passado, na noite anterior ao Halloween. Naquela época, eu morava sozinho em um apartamento e, como muitas outras sextas-feiras, eu decidi relaxar assistindo a um filme de terror. Com as luzes apagadas e pipoca de milho, era o cenário perfeito para um bom filme de terror. No entanto, as luzes começaram a piscar. Eu fiquei um pouco assustado porque nessa época do ano você fica sugestionado por qualquer coisa. Eu até dei risada de mim mesmo pensando que era apenas uma falha elétrica. Mas, em seguida, as luzes se apagaram completamente. Eu procurei o meu celular para usar a lanterna, mas ele se recusou a ligar. Eu tentei várias vezes, mas nada aconteceu. Foi nesse momento que eu senti algo estranho, um calafrio, e foi quando eu ouvi um miado. Eu não consigo dizer de onde vinha, mas estava lá, em algum lugar da minha casa. Vale ressaltar que eu não tinha gatos e nem animais de estimação. Eu queria me acalmar, mas então ouvi um som estranho, um estalo. Era claramente produzido por uma boca. Soou 3 vezes e depois parou. Eu juro, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. E o fato de que as luzes estavam apagadas estava me deixando muito nervoso. Eu não sabia o que fazer, e exatamente quando eu estava tentando reunir meus pensamentos, eu ouvi mais uma coisa, algo que realmente me deixou apavorado. O sofá rangeu, como se alguém o tivesse arrastado. Eu fiquei paralisado. E agora? O meu celular ainda estava inoperante e eu não sabia se era uma boa ideia sair correndo. Luciano, pela primeira vez na minha vida eu senti um medo que eu não consigo explicar com palavras. Era como se cada parte do meu corpo estivesse gritando que eu estava em perigo, um medo que te paralisa e te faz sentir vulnerável. Quando finalmente eu tentei me aproximar da saída do meu apartamento, eu vi algo, uma sombra na janela. Eu não sei se foi uma ilusão da minha mente, mas eu tenho certeza de que era uma sombra com uma forma definida, uma silhueta, e eu a vi de relance quando passei por ela a alguns metros de distância. Aquela janela sempre estava bem iluminada, e qualquer coisa que se colocasse contra ela era facilmente visível. Mas, quando eu percebi que havia algo ali, eu me virei para olhar, e a sombra havia desaparecido. O primeiro pensamento que me ocorreu foi que talvez fosse um ladrão, embora não fizesse muito sentido considerando a situação. Às vezes eu penso que o meu lado lógico estava tentando me proteger, me afastar de algo que eu não conseguiria compreender. Eu reuni coragem e decidi superar o medo que eu estava sentindo. Eu fui até a cozinha em busca de uma faca, caso algo ou alguém ousasse entrar. Eu queria estar preparado, mas quando eu pus o pé na cozinha, as luzes se acenderam de repente como se algo tivesse sido restaurado. Meu celular, que estava mais morto do que vivo, também voltou a funcionar de repente. Eu procurei rapidamente por toda a casa, mas não havia sinal de sombras, risadas, barulhos, gatos, nada. Tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Desde aquela noite, eu posso dizer que a minha visão do mundo mudou completamente. Eu comecei a investigar o paranormal, a ler livros e a conversar com pessoas que sabem sobre essas coisas. Alguns diziam que em datas próximas ao Halloween, como na noite que eu vivi, portais se abrem. Dizem que entidades de outros mundos podem cruzar para o nosso. Honestamente, eu não sei se isso é verdade ou apenas histórias, mas eu sei que algo aconteceu naquela noite que está além de qualquer explicação lógica. Desde então, eu prometi a mim mesmo que eu nunca mais passaria uma noite de Halloween sozinho, nem em sonho. Talvez eu seja a pessoa que atrai os portais, mas eu espero que esse não seja o caso. Eu tentaria estar com amigos ou familiares, não sei. O ponto principal é não ficar sozinho. E mais uma coisa.
Se você, que está ouvindo esse relato, já passou ou vir a passar por uma situação semelhante à minha, por favor, não a encare de forma leviana. Não pense que são apenas frutos da sua imaginação ou que você está assistindo a muitos filmes de terror. Eu aprendi que essas coisas são reais e podem alcançar você. Agradeço muito aos que ouviram a minha história até o fim. Um grande abraço para você, Luciano, e muito obrigado.